Muito bom, caríssimos. Uma alegria te ver de novo. Espero que estejam todos bem. Olha, hoje eu quero falar com vocês como estudar direito empresarial para o concurso de juiz federal. Legal? E você poderia me estar pensando agora, peraí, Omar, direito empresarial, ele cai fortemente, claro, nos concursos da magistratura estadual, procuradorias estaduais, mas para os concursos federais e mesmo, principalmente até para o concurso de juiz federal, ele cai pouco, não é verdade? É verdade. Se você olhar as provas em geral da primeira fase, eles caem às vezes, vamos dizer assim, 5% das questões, 4%, 3% em alguns concursos das questões, diretamente, eu estou dizendo, né? Na segunda fase, seja na prova, no que diz respeito à prova de sentença ou das questões, raramente tem alguma questão diretamente envolvida. E no oral, daí acaba tendo algumas perguntas, direto ou indiretamente. Mas, sem dúvida alguma, a gente não está falando daquele tema, daquela matéria que acaba sendo essencial. Mas essas são as mais perigosas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque veja, vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo para você de um tema. Falência e concordata. Falência e concordata, gente, não é um tema que vai cair muito para juiz federal, porque a competência, evidentemente, é dos colegas da estadual, é competência da justiça estadual. Perfeito. Agora, na hipótese de você estar tratando de um tema, não importa se principalmente segunda fase, na fase oral, execução fiscal, você está tratando dos privilégios do crédito tributário, basicamente, lugar na fila. Aí passa a ter uma relevância enorme, conhecimento, ao menos superficial, mas de recuperação judicial e falência. Então, se você vai responder uma questão e você não tem um conhecimento minimamente aprofundado, não precisa ser muito, mas minimamente aprofundado, você vai responder a questão de tributário, de um aspecto do tributário de forma superficial. A gente tem então que tomar cuidado, porque para a segunda e terceira fase não tem muito isso que cai mais, cai menos. Se você tiver uma resposta mais completa, você vai melhor, tá bom? Bom, como eu sempre falo, vamos falar um pouquinho de bibliografia e alguns temas interessantes para focar um pouquinho mais no teu estudo. Bibliografia, tem um livro clássico, é um livro que eu estudei, do Fábio Coelho, o novo manual de direito empresarial, na minha época ainda chamava Manual de Direito Comercial, acho que deve estar na 30ª edição, é um clássico, muito bom, atende plenamente. Então fica uma opção, uma obra clássica, respeitabilíssima por qualquer banca de magistratura federal, porque tem esse lado também, claro. Depois tem um autor mais novo, mas isso não quer dizer, evidentemente, com menos qualidade. É um procurador da AGU, que é o André Luiz Santa Cruz Ramos, que ele escreveu um livro, né, Direito Empresarial, volume único, que é muitíssimo bom e até um pouco mais didático. Talvez fosse o mais adequado. Hoje eu sei que os concurseiros em geral até o preferem. Pessoalmente, se fosse para eu escolheria desse mesmo autor, do André Luiz, mas a sinopse dele. Você vai falar, sinopse, mas é muito pequenininho, muito superficial. Cuidado, gente, sinopse no meu tempo era 50 páginas. Hoje, sinopse são 500 páginas, essa especificamente 500 páginas. Então, é o suficiente para você chegar em qualquer fase e acertar as questões, sem ser superficial e sem se aprofundar excessivamente. Se você tiver tempo para estudar um pouco mais, você tem o volume único dele, que é o dobro, né, mais ou menos 1000 e poucas páginas, ou o livro do Fábio Coelho, que é um clássico também, mais ou menos o mesmo número de páginas, que também atinge o objetivo, certo? Tranquilo? No que diz respeito à informativa, aí é clássico, não vou falar, sempre a gente fala Supremo e STJ, mas aqui é 99% Superior Tribunal de Justiça. Questões de natureza constitucional e empresarial, evidentemente que tem, mas são mínimas, então basicamente informativo do STJ, ok? E alguns temas. Quais temas aí que eu podia te falar, para você aprofundar um pouquinho? Ó, aí é que eu acho que é a parte mais legal do que eu tenho para te falar. Porque o resto, às vezes, uma bibliografia, você jogar lá no Google, aparece coisas muito boas.
Mas às vezes quais temas estudar e focar mais, sinceramente, isso é cotidiano, você tem que pegar no dia a dia, né? Então isso daí é meio feeling assim, então acho que eu posso te ajudar um pouquinho mais. O que a gente nota? Por exemplo, então como eu já conversei, falência concordata é bom você saber, porque usa muito para execução fiscal, muito mesmo. Então, por exemplo, na recuperação judicial, você sabe, não entra no plano de recuperação judicial, não entra nos créditos tributários. Aí fica aquela confusão. É uma problemática com relação à suspensão da execução fiscal, ou às vezes tem que continuar a execução fiscal, mas não pode inviabilizar o plano de recuperação judicial. Então são aspectos que acabam sendo tão relevantes na execução que esse conhecimento ele ganha uma força muito grande. Mas ainda em tempos de uma economia devastada pelo coronavírus. Então a gente já sabe que vai ter um número maior de falências, de recuperações judiciais, vão ter muito problema em cobrança, em tutelas executivas e entre elas execução fiscal. Então esse é um tema forte, é um tema importante. Qual outro tema? Bom, títulos de crédito. Títulos de crédito, eu acho um tema também super relevante. Mas título de crédito, gente, aí tem que saber também o título de crédito que se usa hoje. Você não vai estudar cheque. Eu não gosto de falar não vai estudar, porque eu sou meio pé frio, cai no próximo concurso 3 questões, né? Costumo brincar isso. Mas, sinceramente, eu não estudaria, ninguém mais emite cheque. Então, alguns títulos de crédito, sinceramente, eles entraram na história do direito. Razão pela qual você tem que focar aqueles títulos mais do cotidiano. Então, uma promissória pode ser, vá lá, mas não qualquer título de crédito. E muito ligado também a toda a questão relacionada aos contratos, contrato de mútuo, então as cédulas de crédito, contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal, o aval, né, a figura do aval, a figura também da alienação fiduciária em garantia, o leasing, essas figuras que são cotidiano da Caixa Econômica Federal, nessas várias modalidades de empréstimos, eu acho que essas você tem que focar mais, seja em título de crédito, seja em contratos. Às vezes entra um pouquinho também em outros ramos do direito, mas basicamente é isso. A CDC e contratos bancários, que mistura um pouco também, claro, com direito civil, mas você tem que saber por causa da Caixa. Então, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários é super importante. Beleza? Tranquilo? Bom, então eu acho que basicamente seria isso. Talvez a questão do protesto também seja relevante, viu? Porque dá muito problema com a Caixa a questão do protesto. Então a Caixa protesta um título, isso gera danos morais, quem é que tem a obrigação de levantar o título, se você tem que ter uma notificação prévia, não tem que ter uma... Sabe, toda a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com relação a protesto, eu acho que aqui acaba tendo várias questões relevantes. Tá bom? Bom, eu acho que era isso. Acho que são, assim, os principais tópicos. Assim, só uma questão também, já estava esquecendo, eu esqueci alguma coisa. É a questão nas sociedades, no estudo das sociedades, a EIRELI. Como chama de EIRELI, EIRELI, né? Daí tem os vários... Mas a EIRELI, né? Eu gosto de EIRELI. Então, a EIRELI, que é a sociedade mais nova e que realmente tem gerado aí um debate interessante. Tá bom? Valeu? Então, ótima semana para vocês. Muita paz, saúde e alegria. E até uma próxima.